Era outubro de 2013. A noite caía sobre a orla de Salvador enquanto o movimento de carros e motos seguia intenso pelas avenidas próximas ao mar. No bairro de Ondina, um dos trechos mais movimentados da capital baiana, nada parecia fora do comum. Mas em questão de segundos, um episódio trágico transformaria aquela noite em um dos casos mais discutidos da história recente da cidade. Dois irmãos, Emanuel e Emanuele Gomes Dias, seguiam juntos em uma motocicleta. Jovens, com a vida inteira pela frente, eles percorriam a avenida quando de repente um acidente envolvendo um carro mudaria tudo. O veículo era conduzido pela médica oftalmologista Kátia Vargas. O impacto desencadeou uma sequência de acontecimentos que terminou de forma devastadora. O choque foi violento. A motocicleta perdeu o controle e os dois irmãos não resistiram. A notícia rapidamente se espalhou pela cidade, causando grande comoção entre moradores, amigos e familiares das vítimas. O caso, que inicialmente parecia mais um grave acidente de trânsito, logo ganharia contornos muito mais complexos. A tragédia ocorreu no dia 11 de outubro de 2013. A partir daquele momento, as autoridades iniciaram investigações para entender exatamente o que havia acontecido naquela avenida da orla. Testemunhos começaram a surgir, versões diferentes foram apresentadas e a história passou a ocupar espaço constante nos noticiários. Com o avanço das investigações, a médica Kátia Vargas passou a ser apontada como responsável pelo acidente. Pouco tempo depois, no dia 25 de outubro de 2013, ela foi denunciada por duplo homicídio qualificado, com agravantes como perigo comum e impossibilidade de defesa das vítimas. A acusação trouxe ainda mais atenção para o caso. O processo judicial começava a tomar forma e a opinião pública se dividia. Enquanto parte das pessoas acreditava na responsabilidade da médica, outras defendiam que muitos pontos da história ainda precisavam ser esclarecidos. Durante esse período, Kátia Vargas chegou a ser presa preventivamente. No entanto, posteriormente ela foi liberada e passou a acompanhar o andamento do processo em liberdade, enquanto a investigação seguia em busca de respostas. Os anos passaram e o caso continuava cercado de debates, recursos e decisões judiciais. Em 2016, uma decisão importante veio do Supremo Tribunal Federal, que negou um recurso apresentado pela defesa. Com isso, ficou definido que a médica seria levada a júri popular para responder pelas mortes dos irmãos. O julgamento era aguardado com grande expectativa. Para a família de Emanuel e Emanuele, aquele momento representava a esperança de finalmente obter respostas e algum tipo de justiça. Já para a defesa da médica, era a oportunidade de apresentar sua versão dos acontecimentos diante de um tribunal. Finalmente, em dezembro de 2017, o júri popular aconteceu. Após as análises e debates no tribunal, os jurados decidiram absolver Kátia Vargas das acusações relacionadas às mortes dos irmãos. A decisão provocou reações intensas. De um lado, a defesa comemorava o resultado do julgamento. Do outro, familiares das vítimas demonstravam profunda inconformidade com o desfecho do processo criminal. Mas a história ainda estava longe de terminar. Em agosto de 2018, uma nova reviravolta ocorreu quando a justiça decidiu anular o júri que havia absolvido a médica. A decisão reacendeu a discussão sobre o caso e trouxe novamente o episódio para o centro das atenções. Nos meses seguintes, uma sequência de recursos, pedidos de análise e adiamentos passou a marcar o andamento do processo. O julgamento de um recurso que discutia a suspensão da anulação do júri foi adiado diversas vezes ao longo de 2019. Cada nova sessão trazia expectativa e tensão. Desembargadores solicitavam mais tempo para analisar o caso, enquanto a família das vítimas e a defesa da médica aguardavam ansiosamente por uma definição. Entre julho e setembro daquele ano, a decisão foi adiada repetidas vezes após pedidos de vista apresentados pelos magistrados. A demora aumentava ainda mais o clima de incerteza em torno do caso. Enquanto a discussão na esfera criminal seguia em andamento, outra frente judicial também avançava, a área civil. Nesse tipo de processo, o objetivo não é discutir intenção,
mas sim avaliar se houve responsabilidade que resulte em reparação por danos morais. Foi nesse contexto que, no dia 25 de setembro de 2019, uma decisão chamou a atenção. A Justiça determinou que Kátia Vargas deveria pagar R$600 mil à família de Emanuel e Emanuele Gomes Dias. O valor foi dividido em R$300 mil para cada uma das vítimas. Na decisão, o juiz responsável pelo caso afirmou que o acidente teria ocorrido devido à condução imprudente do veículo dirigido pela médica, entendendo que essa conduta teria provocado o acidente fatal. O magistrado também destacou que o valor da indenização não representava uma compensação financeira pelas perdas materiais, mas sim uma penalidade patrimonial diante da gravidade da situação. Além disso, o montante seria atualizado conforme a inflação desde o ano do acidente. Mesmo com essa decisão na esfera civil, o processo criminal ainda seguia com novos capítulos sendo escritos nos tribunais. E poucos dias depois, uma nova reviravolta surpreenderia novamente todos os envolvidos no caso. Mas essa nova decisão mudaria mais uma vez os rumos de uma história que, desde aquela noite de Ondina em 2013, parecia nunca chegar ao fim. Poucos dias depois da decisão que determinava a indenização milionária, o caso voltaria a ganhar novos contornos dentro do Tribunal de Justiça da Bahia. A discussão agora se concentrava em outro ponto fundamental: a validade do júri popular que havia absolvido a médica Kátia Vargas. Os desembargadores analisavam um recurso que tratava justamente da anulação desse júri. O julgamento foi acompanhado com grande expectativa, não apenas pela família das vítimas, mas também por estudantes de direito, profissionais da área jurídica e pela população que acompanhava o caso desde 2013. A sessão aconteceu em Salvador e reuniu diversos desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia. Durante cerca de 2 horas de votação, os magistrados analisaram os argumentos apresentados pelas partes envolvidas no processo. O resultado acabou confirmando uma decisão importante. Por maioria dos votos, os desembargadores decidiram manter a absolvição da médica Kátia Vargas. Foram 10 votos favoráveis à manutenção do resultado do júri popular realizado em dezembro de 2017, contra 4 votos que defendiam a anulação. Com isso, o tribunal anulou a decisão que havia suspendido o júri e confirmou novamente a absolvição da médica no processo criminal. Aquela decisão representava mais um capítulo decisivo em uma história marcada por recursos, adiamentos e reviravoltas. O julgamento, no entanto, havia sido marcado por vários atrasos. Entre o início das discussões e a sessão final que definiria o resultado, o processo passou por diversos pedidos de vista apresentados pelos desembargadores. Esses pedidos acontecem quando um magistrado solicita mais tempo para analisar o caso antes de votar. Entre julho e setembro de 2019, o julgamento foi adiado repetidamente. Cada novo adiamento aumentava a expectativa em torno da decisão final, enquanto familiares das vítimas e a defesa da médica aguardavam uma resposta definitiva da Justiça. Mesmo após a confirmação da absolvição na esfera criminal, ainda restavam possibilidades de novos questionamentos dentro do sistema judicial. Uma dessas possibilidades era o chamado embargo de declaração, um recurso utilizado para esclarecer pontos específicos de uma decisão judicial. Após essa etapa, a família dos jovens ainda teria prazo para recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Foi exatamente isso que aconteceu. O caso chegou ao STJ por meio de recursos apresentados pelo Ministério Público da Bahia. O objetivo do Ministério Público era tentar anular o júri popular que havia absolvido a médica. Para os promotores, ainda existiam pontos que deveriam ser reavaliados dentro do processo. Mas o resultado no Tribunal Superior seguiu um caminho diferente. O Superior Tribunal de Justiça analisou os pedidos apresentados pelo Ministério Público em 3 momentos distintos, com decisões tomadas por diferentes ministros da Corte.
Em todas essas análises, o resultado foi o mesmo: os recursos foram negados. A primeira decisão ocorreu em fevereiro de 2022. Na ocasião, o STJ rejeitou o pedido que buscava anular o júri popular que absolveu Kátia Vargas. Meses depois, em abril do mesmo ano, um novo recurso foi analisado e novamente rejeitado pelos ministros da Corte. Mesmo assim, houve ainda uma terceira tentativa. Em junho de 2022, o tribunal voltou a examinar o tema. Mais uma vez, o pedido apresentado pelo Ministério Público foi negado. Com essas decisões sucessivas, a absolvição da médica no processo criminal acabou sendo mantida nas instâncias superiores da Justiça. No entanto, o processo cível, aquele que discutia a indenização à família das vítimas, ainda teria novos desdobramentos. Em julho de 2022, outra decisão judicial trouxe mais um capítulo inesperado para o caso. A Justiça determinou a suspensão da decisão que obrigava a médica a pagar cerca de R$600 mil à família de Emanuel e Emanuele Gomes Dias. Essa medida interrompeu temporariamente a execução da indenização que havia sido definida anteriormente. Assim, quase 9 anos depois do acidente que chocou Salvador, o caso continuava cercado por decisões judiciais complexas, recursos e diferentes interpretações dentro do sistema de justiça. Para a família dos jovens, a história sempre esteve ligada à memória de Emanuel e Emanuele, dois irmãos cuja vida foi interrompida de forma abrupta naquela noite de outubro de 2013. Para o sistema judicial, o caso acabou se tornando um exemplo de como processos longos podem atravessar diferentes instâncias, decisões e recursos ao longo dos anos. E para muitas pessoas que acompanharam essa história desde o início, o episódio permanece como um dos casos mais marcantes e debatidos da capital baiana. Uma noite aparentemente comum na orla de Ondina acabou desencadeando uma sequência de acontecimentos que atravessou quase uma década. Decisões judiciais, reviravoltas e recursos sucessivos mantiveram o caso em evidência por anos, mostrando como algumas histórias continuam ecoando muito tempo depois de terem começado. E agora, queremos saber a sua opinião. Você já conhecia esse caso que marcou Salvador? Deixe seu comentário contando o que você pensa sobre essa história. E se você gosta de conteúdos que revelam casos reais, mistérios e histórias que marcaram o Brasil, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos episódios que vamos trazer aqui.